Começa agora Falando a Verdade. A notícia comentada com Eudes Lustosa. 12 horas e 1 minuto é a hora certa em Rondônia. 12 horas e 1 minuto. Que bom que nós estamos nos reencontrando. Eu gosto muito, sabia? De todo dia reencontrar com vocês. E em cada reencontro, uma novidade, alguma coisa. A gente procura inserir sempre algumas mudanças. Se não fosse a pressa, os detalhes seriam mais celebrados. Ainda bem que há intervalos que desfazem o esquecimento e embalam os acontecimentos. As preocupações têm atingido a visão, a ansiedade tem afastado os melhores momentos. Foi quase por acaso, num dia desses, o ouvido, creio eu, estava mais afinado. O horário conventual propiciou uma breve e ao mesmo tempo infinita alegria. Um sabiá ensaiando algumas melodias. Depois de dias seguidos de baixa temperatura, a primavera se faz promessa. A maravilhosa ave arquiteta um novo ninho, enquanto enche de alegria a audição de cada novo dia. O trânsito exige muita atenção. Qualquer distração fica sem perdão. Mesmo assim, enquanto aguardava o sinal, o olhar captou o desabrochar de uma amarela flor de ipê. Talvez estivesse fora de época. A temperatura um pouco mais elevada deve ter provocado uma certa antecipação. A natureza não tem se atrelado ao calendário. Os ciclos vão se sucedendo, as estações são verdadeiros acontecimentos. A interação deveria ser natural. Afinal, a casa é comum. A interdependência é muito mais do que uma sequência. É condição de sobrevivência. As flores vão desabrochar, os sabiás vão cantar. Tais manifestações deveriam tocar o coração e apontar para outras direções. A vida também prova as mudanças de outras estações. Há um momento para recolher-se, outro para a expansão. Tudo seria diferente se os humanos expressassem melodias, demonstrassem tonalidades. As pessoas já não cantam como em outros tempos. As vozes que inspiravam a bondade estão hibernando. Há muitos ruídos, mesclando desconforto, silenciando alguns sonhos. Os ipês são desobedientes, insistem em florescer. Tomara que não se apresentem tanto. Talvez não seja difícil afinar o ouvido novamente. Passos mais compassados poderão proporcionar novas audições e outras visões. O sabiá continuará cantando e o ipê teimará em florescer. Um pouco de tempo de arquibancada e novos cenários serão aplaudidos. Há tantas maravilhas acontecendo, não deveriam ficar no relento. Impossível mudar o ritmo do mundo, mas seria de bom tamanho uma simples alteração. Restaurar o coração para respirar com mais emoção. Nada é mais empolgante do que a vida. Ainda bem que existem ipês florescendo e mais sabiás cantando. A natureza simplesmente
encanta. Com essas palavras, entra no ar. Falando a Verdade. Comigo, Eudes Lustosa. E agora, direto de Brasília, com Alexandre Garcia. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Eudes. Começa hoje o juízo final de Dilma Rousseff. Dia também do soldado e aniversário da renúncia do presidente Jânio Quadros, que aconteceu em 25 de agosto de 1961. Foi meu primeiro voto a presidente. Eu me senti frustrado porque ele jogou meu voto no lixo. Antes disso, eu já havia testemunhado, estava no ginásio, quando a aula foi suspensa no meio da manhã, o suicídio de Getúlio Vargas, que fez aniversário ontem, 24 de agosto, aconteceu em 1954. Na minha idade a gente testemunhou muita coisa da história. Eu lembro ter noticiado no rádio quando Fidel Castro chegou a Havana, né? Tomou o poder em Havana. Noticiei o tempo todo quando ele estava na Sierra Maestra. Isso foi em 1959. Já no Jornal do Brasil, eu acompanhei a eleição de Geisel, que derrotou o Dr. Ulisses, e depois cobri a eleição de Figueiredo, que derrotou a dupla Euler Bentes e Paulo Brossard. Cobri também a eleição de Tancredo, da mesma forma em que houve as eleições anteriores, o impeachment de Collor, e agora, semana que vem, estarei ao vivo, cobrindo a votação final a respeito do impeachment de Dilma, que deve ter menos de 20 votos a favor dela e mais de 60 votos contra ela. É mais ou menos o mesmo score de abril. Eu estava vendo minhas anotações de abril mostrando que apenas 20 senadores estavam apoiando Dilma no processo do impeachment. Ela vai comparecer na segunda-feira, deve chorar, segundo a orientação que recebeu, vai chorar bastante, dizer que é um golpe contra a mulher, e inclusive o PT exige que ela chame de golpe, né? Fica difícil de a gente entender, né? Ninguém vai aceitar isso se ela está lá se defendendo perante os seus julgadores. Chamar isso de golpe é desrespeitar quem tiver 2 neurônios, né? Mas é mais ou menos essa a política que a gente está acostumada a ouvir, né? Minta, 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 repita a mentira, como aconselhava o Goebbels, que era o ministro da propaganda de Hitler, né? Vai acabar alguém acreditando. Pois bem, ela não quer responder a perguntas. Vai ser complicado, né? Não responder perguntas. Talvez Lewandowski autorize ela a se retirar assim que terminar de falar, de ler o discurso dela, né? Aí não responder perguntas das senadoras Ana Amélia, Simone Tebet, do senador Ronaldo Caiado, vai ser difícil. Aliás, Ronaldo Caiado outro dia pediu um exame médico, pediu que o presidente do Senado autorizasse que o médico examinasse o senador Lindbergh Farias, porque entrou batendo em mesa, dando encontrão nas pessoas. Segundo Ronaldo Caiado, ele estava com excesso de salivação e pupilas dilatadas, mas acabou que as senadoras que o acompanham o defenderam e não deixaram fazer exame. Bom, lá no plenário, julgando Dilma, estarão 9 ex-ministros dela. E no score entre os ex-ministros, ela vai perder por 6-3. Vão votar a favor dela as ex-ministras Gleisi Hoffmann, Cátia Abreu e o ex-ministro Armando Monteiro, que foi ministro do Desenvolvimento e foi presidente da Confederação Nacional da Indústria. Em Goiás, a Polícia Federal prendeu o presidente estadual do PSDB, porque usaram dinheiro do PAC na Companhia de Saneamento de Goiás para cobrir dívidas dos tucanos na campanha do partido. 4,5 milhões de reais. O nome da operação é decantação, né? A Saneago trabalha com a decantação de esgoto, né? Vocês sabem o que sobra lá embaixo na decantação.
Eu acho pouco para a pessoa que pega dinheiro do povo para pagar verba de campanha, né, pagar dívida de campanha. Acho pouco a prisão, né? Eu fico pensando em punições lá do mundo árabe, né? Botar um sujeito desses no centro do estádio da Serra Dourada, no centro do gramado, e dar algumas chibatadas correspondentes ao dinheiro dos contribuintes, ao dinheiro do povo que foi desviado. Agora, o ministro Marco Aurélio entrou no debate, aí no bate-boca entre Janot e o ministro Gilmar Mendes sobre o vazamento de informações sobre o ministro Dias Toffoli na revista Veja. Eu acho que esse bate-boca não é bom para as instituições, é ótimo para os réus, né? Mas, de qualquer maneira, ele está pedindo, o ministro Marco Aurélio, que se apure. Afinal, ele diz que certamente o vazamento não foi da Veja, né? E que imagina que não tenha vindo do Ministério Público. Enquanto isso, Léo Pinheiro, que teria sido o autor do depoimento, presidente da OAS, calou-se diante do juiz Sérgio Moro ontem em Curitiba. Ele deveria depor no caso do ex-senador Jim Argelo. Juízes, a Associação Brasileira de Magistrados e Procuradores se manifestaram também nesse bate-boca contra o ministro Gilmar Mendes. Não é bom para a justiça brasileira esse tipo de... nunca se viu, né, um ministro da Suprema Corte dos Estados Unidos se expor desta forma. De Brasília, Alexandre Garcia. 12 horas. 12 horas e 12 minutos é a hora certa em Rondônia. Falando a verdade. Deputados estaduais em ação. Oi, gente, agora vamos falar sobre a CPI dos frigoríficos. Os deputados estaduais querem acabar com o cartel que existe em Rondônia, que está trazendo muitos prejuízos para a população que sofre com o preço alto da carne. Além disso, o cartel fechou inúmeros frigoríficos e deixou muita gente sem emprego. Não é, Francisco de Assis? Como você está vendo, você pode andar na cidade aí, todo mundo desempregado. Diga aí, Laurenice Gomes. Se pergunta por que fechou, agora vamos ver de quê. Os deputados querem os empregos de volta, viu, Francisco de Assis? E a esperança da comunidade é que lá reabra de novo. Depois de muito trabalho e debates, o resultado da CPI foi para o Ministério Público e outros órgãos. O presidente da APRO, Adélio Barofaldi, também espera que tudo volte à normalidade. Esse movimento, junto com a Assembleia e com o Governo do Estado, ele tem sido de uma valia muito grande para dar a pressão em cima dos frigoríficos para voltar a uma realidade que é o nosso cidade de Rondônia. Os deputados estaduais estão trabalhando unidos com o povo. Falando a verdade. 12 horas, 13 minutos e 30 segundos é a hora certa em Rondônia. Ontem aconteceu a primeira rodada de pesquisas de intenção de votos e lá pelas bandas de São Paulo, Celso Russomano está liderando com 33% das intenções, seguido pela candidata Marta Suplicy, que tem 17%. No terceiro lugar, há um empate triplo entre Fernando Haddad, João Dória e Luiz Erundina, todos com 9%. E outros municípios, outras cidades, outros municípios também, outras capitais, melhor dizendo, outras capitais já tiveram sua primeira pesquisa, e em Porto Velho também. Aqui, quem está pelo Ibope, quem está liderando a preferência dos eleitores é o ex-prefeito Roberto Sobrinho, se eu não me engano, com 22%, ou é 12%, acho que é 22%. 22%, seguido com 12%, 16% pelo atual prefeito, e aí vai outros menos cotados. Eu não tenho esses números na sua integridade, eu trarei isso amanhã. E aí nós vamos comentar um pouco mais sobre o fato. Agora, falando a verdade. Agora são 12 horas e 15 minutos. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos logo. A gente volta já. Falando a verdade.
Você pode mudar o seu futuro e dar um novo curso para a sua vida. Faça pós-graduação na Faro. Escolha o seu curso nas áreas de Direito, Educação, Engenharias, Negócios e Saúde e conquiste seus objetivos com o apoio de especialistas, mestres e doutores. Inscrições abertas pelo faro.edu.br 3229-0198. Prepare-se para ir mais longe. Venha se superar na Faro. Atenção, emissoras da Rede Meridional. Formação de rede em 2 minutos. Na Casa Fácil Tecron, você economiza de verdade. Aproveite a grande promoção em telhas de concreto, com até 6 cores diferenciadas, com 30% de desconto e ainda parcelado em 3 vezes sem juros no cartão. Aproveite a oferta ideal para cobrir casas, empresas, galpão e conjuntos residenciais. É mais barato do que você imagina. E atenção, comprando 1 milheiro ou mais, até 60 quilômetros a entrega é gratuita. Temos também kit Casa Fácil com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Informações 3222-8193 ou 8424-0145. Seus olhos, seu olhar no meu, janelas da alma, luz pra toda a vida. Ver a vida com bons olhos é a escolha certa pra você. A melhor escolha pros seus olhos, ótica cabeça branca. Na José de Alencar, em frente ao Palácio do Governo, e Pinheiro Machado com Campos Sales. Há 57 anos, o nome garante. Cardio Center, uma clínica especializada em cardiologia e pronta para realizar todos os exames necessários que garantem um diagnóstico perfeito. A Cardio Center possui o maior quadro de cardiologistas do estado, equipamentos de alta tecnologia e um ambiente amplo e moderno, onde você e sua família estarão em boas mãos. Faça seu check-up, exames de rotina ou exames mais complexos com quem é especialista no assunto. Cardio Center, Rua Quintino Bocaiúva, entre Brasília e Getúlio Vargas. Fone 3223-0088. Cardio Center, cuidando com o coração. A indústria de Rondônia está cada vez mais forte e competitiva. Através do SESI, Senai e IEL, o Sistema Fiero promove o desenvolvimento, fomenta a inovação e a sustentabilidade, gera riqueza e faz o Estado crescer. A indústria é a força que o Brasil precisa para voltar a crescer. E a indústria de Rondônia está fazendo a sua parte. Sistema Fiero. Federação das Indústrias de Rondônia. As 20 músicas mais pedidas da semana. Top 20. Sábado, meio-dia, só aqui. 95. Falando a verdade. Em 5 segundos. Falando a verdade em rede estadual. A partir de agora, está formada a Rede Independente de Rádio, com a participação da Rede Meridional. Jaru, 91,1. Pimenta Bueno, 93,5. Vilhena, 91,3. E Colorado do Oeste, 94,1. Transmitindo para mais de 30 municípios. Falando a verdade. 12h19 é a hora certa em Rondônia. A partir de agora, a Rede Meridional, presidida pela Luciana Furtado, dirigida pelo Rinaldo Siliotti, com a gerência da Sueli Martins e mais a FM Clube Cidade de Cacoal, sob a direção do Valdecir Lopes, está formada a Rede Independente de Rádio, transmitindo o nosso Falando a Verdade desde a Rádio FM 95 de Candeias do Jamari para a maior parte da população de Rondônia. Agradecendo aos companheiros da rede, damos aqui o nosso boa tarde a você que nos prestigia com a sua audiência. Falando a verdade. 12 horas e 20 minutos. Placas de metal formam barreira improvisada na esplanada dos ministérios para separar manifestantes pró e contra o impeachment de Dilma Rousseff.
Grupos devem começar a chegar a Brasília no domingo para acompanhar a votação no Senado. E esta manhã começaram os trabalhos no Senado com vistas ao julgamento do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. E o governo volta a discutir a venda de terras a estrangeiros. Desde 2010, parecer da Advocacia Geral da União sobre a Lei 5.709/71 proíbe que grupos internacionais tenham controle da propriedade de áreas agrícolas no país. Como é que é nos outros países? O brasileiro pode chegar lá, comprar o terreno do tamanho que ele, desde que ele tenha dinheiro, comprar o terreno do tamanho que ele quer, plantar o que ele quiser, assim ou as coisas são como são hoje aqui? Que não pode, não deve, tem que ter autorização, etc. Eu gostaria de saber como é que é para eu poder formar a minha opinião. Falando a verdade. Bendita pindaíba, escreve Dora Kramer. Sem dinheiro para gastar com maquiagens e artificialismos, os políticos serão obrigados a investir no conteúdo para conquistar votos. Agora, e o conteúdo, onde é que está? Tem uns aí que se você virar de cabeça para baixo não sai nada, absolutamente nada, porque nada ele colocou na cabeça, nas suas ideias. A intenção dele é impublicável. Tem muito político aí que a intenção dele é locupletar-se, e isso é impublicável. Falando a verdade. 12 horas 22 minutos. 12 horas e 22 minutos é a hora certa em Rondônia. Cardio Center, clínica especializada em cardiologia, realiza todos os exames necessários para um diagnóstico perfeito com equipamentos de alta tecnologia. Faça o seu check-up. Exame de rotina ou exames mais complexos com quem é especialista no assunto. Cardio Center, Rua Quintino Bocaiúva, entre Brasília e Getúlio Vargas. Você de Porto Velho ou do interior pode telefonar. É só ligar 3223-0088. Falando a verdade. Agora são 12 horas e 23 minutos. 12 horas e 23 minutos é hora de defesa do consumidor. 1 minuto em defesa do consumidor. O advogado Átila Nunes do serviço reclamaradianta.com.br lembra que é possível suspender serviços de TV por assinatura internet uma vez por ano sem custo algum. Porém, o serviço de religação pode ser cobrado, mas se foi vinculado à venda de algum aparelho no contrato, pode haver cobrança de multa de fidelidade. Fique atento. 1 minuto em defesa do consumidor. 1 minuto em defesa do consumidor é um serviço de utilidade pública. Acesse www.emdefesadoconsumidor.com.br. Reclamar adianta. Atendimento gratuito. Informe legislativo. As obras dos viadutos Trevo do Roque, 3,5 e Campos Sales ficaram paralisadas por anos. Mas agora, a Subcomissão de Fiscalização e Controle está acompanhando as obras do governo, como as dos viadutos de Porto Velho. O deputado federal Lindomar Garçom, após assumir a presidência da subcomissão, está trabalhando para que as obras não sejam paralisadas novamente. Deputado federal Lindomar Garçom, trabalhando pela gente da nossa terra. Falando a verdade. Doze horas e 24 minutos. 12 horas e 24 minutos é a hora certa em Rondônia. O Rondon Cap continua realizando sonhos. Cele seu Rondon Cap neste fim de semana e concorra a valiosos prêmios. Transmissão do sorteio ao vivo todos os domingos a partir das 17 horas aqui pela rádio 95 FM. Com o Rondon Cap você arrisca a sorte e ainda ajuda a Pai Brasil. Seja solidário. Rondon Cap. Fácil de ajudar, fácil de ganhar. Falando a verdade. 12 horas e 25 minutos é a hora certa em Rondônia. A coluna Notas e Informação do Jornal Estado de São Paulo diz que não é hora, num momento de crise aguda, contemplar servidores
como ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu também acho que os senhores ministros poderiam ser um pouco mais austeros, um pouco mais sóbrios e deixar essa discussão salarial para depois. Sabe por quê, ministros? Porque os senhores têm o maior salário do país. Todos os outros brasileiros ganham menos do que os senhores. E não estão nesse frenesi todo em busca de aumento. Então, se eles que ganham menos podem aguentar, por que não poderiam os senhores também? Falando a verdade. Funcionários do Ministério da Saúde dão como certa a substituição do ministro Ricardo Barros, a quem se referem como Trump brasileiro, desde a bobagem que disse sobre homem trabalhar mais do que mulher. Os servidores, os funcionários do Ministério da Saúde estão todos doidos que eles saiam, porque já não aguentam mais, o homem não fala coisa com coisa. Meu Deus do céu. Eu acho até que ele pode ter alguma competência para outra coisa, mas para essa pasta já demonstrou que é fraco. Segundo, está ensandecido, né? Está ensandecido com essa situação e aí dana-se abrir a boca e falar bobagem. Falando a verdade. E a oposição considera processar o ex-presidente Lula por falsa denúncia de crime, como o nadador mentiroso dos Estados Unidos, Ryan Lochte. Lula disse à Organização das Nações Unidas, a ONU, ter sido punido na Operação Lava Jato, mas ele foi apenas denunciado por envolvimento em vários casos de corrupção. O fato de ter sido denunciado não significa que é culpado. Após a denúncia, vem a investigação. E após a investigação é que será formalizada perante o Poder Judiciário a denúncia propriamente dita, que será examinada, julgada, etc. Pode ser que nas apurações que serão levadas a efeito se constate que não tem nada. E não tendo nada, o Ministério Público haverá de dizer: arquive-se. Falando a verdade. Hélio Gaspari diz hoje que quando Dilma entregar as chaves do Palácio da Alvorada, estará encerrado um ciclo de 13 anos de poder do Partido dos Trabalhadores. Em 2003, Lula vestiu a faixa e a oposição foi para o poder. Hoje, ninguém haverá de dizer o mesmo. Michel Temer era o vice-presidente de Dilma e seu primeiro escalão ampara-se em figuras que sustentaram o comissariado petista. Henrique Meirelles presidiu o Banco Central de Lula. Eliseu Padilha e Gilberto Kassab foram ministros de Dilma Rousseff. Mudança imediata, drástica e irrecorrível, só a do garçom catalão do Palácio do Planalto, que hoje está no gabinete da senadora Cátia Abreu, ministra de Dilma e adversária do impeachment. Esse catalão é um homem de sorte. De vez em quando eu vejo falar que ele fez isso, fez aquilo, levou uma mala não sei para onde, dentro da mala tinha umas coisas interessantes. Ele é realmente um rapaz feliz. Falando a verdade. 12 horas e 30 minutos, hora certa em Rondônia. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos já já. A gente volta já. Falando a verdade. Você pode mudar o seu futuro e dar um novo curso para a sua vida. Faça pós-graduação na Faro. Escolha o seu curso nas áreas de Direito, Educação, Engenharias, Negócios e Saúde e conquiste seus objetivos com o apoio de especialistas, mestres e doutores. Inscrições abertas pelo faro.edu.br 3229-0198.
Prepare-se para ir mais longe. Venha se superar na Faro. Na Casa Fácil Tecron, você economiza de verdade. Aproveite a grande promoção em telhas de concreto, com até 6 cores diferenciadas, com 30% de desconto e ainda parcelado em 3 vezes sem juros no cartão. Aproveite a oferta ideal para cobrir casas, empresas, galpão e conjuntos residenciais. É mais barato do que você imagina. E atenção, comprando 1 milheiro ou mais, até 60 quilômetros a entrega é gratuita. Temos também kit Casa Fácil com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Informações 3222-8193 ou 8424-0145. Seus olhos, seu olhar no meu, janelas da alma, luz pra toda a vida. Ver a vida com bons olhos é a escolha certa pra você. A melhor escolha pros seus olhos. Ótica Cabeça Branca. Na José de Alencar, em frente ao Palácio do Governo, e Pinheiro Machado, com Campos Sales. Há 57 anos, o nome garante. As cores estão por todo lugar, assim como a Desmonza Tintas e Abrasivos. Seja na Zona Sul, Leste ou Centro de Porto Velho, você encontra uma Desmonza perto de você, com atendimento especializado e entrega rápida. Tudo para fazer as cores dos seus sonhos realidade. A Desmonza tem as melhores ferramentas e produtos de alta qualidade para você soltar a criatividade. Seja para pintar uma parede, sua casa ou seu carro, conte conosco. Desmonza, fazendo as cores dos seus sonhos. Esta é a rádio que você gosta. Rádio 95. A indústria de Rondônia está cada vez mais forte e competitiva. Através do SENSE, SENAI e IEL, o Sistema Fiero promove o desenvolvimento, fomenta a inovação e a sustentabilidade, gera riqueza e faz o Estado crescer. A indústria é a força que o Brasil precisa para voltar a crescer. E a indústria de Rondônia está fazendo a sua parte. Sistema Fiero. Federação das Indústrias de Rondônia. O melhor do sertanejo na sua manhã. Meu Brasil! Todo dia às 7 da manhã. Falando a verdade. Estamos de volta. Falando a verdade. 12 horas e 33 minutos. 12 horas e 33 minutos, é a hora certa em Rondônia. E nós estamos de volta agora com a segunda metade do nosso Falando a Verdade desta quinta-feira. Quinta-feira, dia 25 de agosto de 2016. Nessa data, comemora-se o dia do Duque de Caxias, o patrono do Exército Brasileiro. E na Casa Fácil Tecron você economiza de verdade. Aproveite a grande promoção em telhas de concreto com até 6 cores diferenciadas, com 30% de desconto e ainda parcelada em 3 vezes sem juros no cartão. E atenção, comprando 1 milheiro ou mais até 60 quilômetros, a entrega é gratuita. A Casa Fácil Tecron entrega em todo o estado de Rondônia. Informações 3222-8193 ou 98424-0145. Falando a verdade. 12 horas e 34 minutos. 12 horas e 34 minutos é a hora certa em Rondônia. O governo Michel Temer tem informações de que procuradores tentaram investigar, além do ministro Dias Toffoli, assessores e familiares de outros 2 membros da corte. Um racha entre procuradores ligados a Rodrigo Janot em Brasília e a Força Tarefa em Curitiba pode esclarecer uma das origens do vazamento da citação a Dias Toffoli na pré-delação da empreiteira OAS. Olha, são tão poucas pessoas que têm acesso a essas informações que me parece não ser tão difícil identificar quem foi que botou a boca no trombone. Falando a verdade. E às vésperas do início da votação do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, Brasília viveu ontem
mais um dia de embate entre tucanos e PMDBistas. O senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, ameaçou a saída do partido da base governista caso o presidente em exercício, Michel Temer, não defina sua posição sobre os aumentos ao funcionalismo público. O presidente do Senado, Renan Calheiros, anunciou que o projeto que reajusta os salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal será votado no plenário da Casa no dia 8 de setembro. Gereissati reagiu à declaração dizendo que o governo e o seu partido, que é o PMDB, precisam assumir sua posição, se é governo ou se quer fazer graça para alguns. Olha, o negócio aí foi pesado, né? Agora, é o seguinte, nessa altura do campeonato, ninguém quer ser antipático à Suprema Corte, né? Todo mundo vai fazer o seu esforçozinho de... Não custa nada, um pouquinho aqui, um pouquinho acolá. O aumento seria algo em torno de 10%, talvez um pouco menos. O problema é o efeito cascata desse aumento. Que tem muitos salários do Brasil atrelados ao salário do ministro do Supremo Tribunal. Esse é o problema. Quando der um aumento lá, e vem um aumento em cascata dos juízes, me parece que dos promotores, dos procuradores, dos defensores públicos, um montão de gente, deputados, senadores, gente, vocês não imaginam. Aí fica aquele negócio, né? Água de morro abaixo e fogo de morro acima, quando começa, ninguém segura. Falando a verdade. A roubalheira na Petrobras já implicou 364 políticos, incluindo deputados, senadores e ministros de Estado. Todos enrolados em inquéritos pedidos pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e autorizado pelo ministro relator Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal. Destes, 14 já se transformaram em denúncias. No total, a Lava Jato já recuperou 659 milhões de reais desviados da Petrobras para o exterior. A Procuradoria-Geral da República divulgou os dados ontem, mostrando que o número de inquéritos contra políticos envolvidos, direto ou indiretamente, com um assalto à Petrobras, passou de 28 contra 54 pessoas em março de 2015 para 81 inquéritos envolvendo 364 políticos. Neste período, além de homologação de 41 acordos de delação premiada, o Supremo Tribunal autorizou a quebra de 147 sigilos fiscais, 168 bancários e 122 telefônicos. É uma loucura. Falando a verdade. 12 horas e 38 minutos, hora certa em Rondônia, hora de alto papo com Boris Feldman. Se você mora no litoral, onde dirige habitualmente o seu automóvel, e viaja com ele para regiões montanhosas, para altitudes mais elevadas, não se surpreenda se perceber uma nítida queda no desempenho do carro. Uma vez um ouvinte do Alto Papo chegou a comentar que subiu o morro, o carro perdeu rendimento, ele foi na concessionária e o mecânico disse que era assim mesmo. E ele se sentiu engambelado pela oficina. Mas essa perda de rendimento se explica cientificamente, pois o que se queima dentro do motor é uma mistura ar-combustível. Ora, quanto maior a altitude, mais rarefeito o ar. E existe até uma tabelinha que mostra quanto de rendimento perde o motor à medida que a altitude vai aumentando. A 1.000 metros, 10% a menos de potência. A 2.000 metros, 23% menos. E
E a 2.500 metros, 31% de redução na potência, ou seja, quase 1/3 menos em relação ao carro rodando no litoral. Entretanto, todo esse raciocínio só é válido para os automóveis com motor aspirado. No motor turbinado, o ar é comprimido para dentro do cilindro e deixa de haver essa redução na potência, no rendimento do motor à medida que a altitude vai aumentando. Dê um novo curso para a sua vida. Faça pós-graduação na Faro. A Faro informa que estão abertas inscrições para os cursos de pós-graduação. Um bom currículo faz a diferença no mercado de trabalho. Invista na sua qualificação. Aulas aos finais de semana, cursos com duração a partir de 7 meses, professores qualificados e um novo endereço bem mais perto de você, no centro de Porto Velho. Mais informações, acesse o faro.edu.br ou ligue 3229-0198. Faça pós na Faro. Falando a verdade. 12 horas e 40 minutos. 12 horas e 40 minutos é a hora certa em Rondônia. Ministro João Otávio de Noronha, novo corregedor de Justiça, tomou posse ontem e será responsável por conduzir processos disciplinares contra juízes no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. O ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, tomou posse ontem como Corregedor Nacional de Justiça. Na função, ele será responsável por conduzir processos disciplinares contra juízes no âmbito do Conselho Nacional de Justiça. No seu discurso, Noronha disse que os magistrados não podem se curvar à mídia, ao Ministério Público ou à Polícia Federal. Ele disse ainda que a função no seu novo posto é blindar a magistratura das influências externas. Bom, eu espero que seja das influências negativas externas, porque tem uma história de um ministro aí do STJ que combinou para ser ministro do STJ para beneficiar a dona Dilma. Então, eu espero que ele esteja blindando os membros do STJ dessas influências externas. Mas da influência externa que mostra que alguém fez pipi fora do pinico, essa não pode blindar. Falando a verdade. 12 horas e 43 minutos é a hora certa em Rondônia. Apesar das eleições deste ano serem eleições municipais e só candidatos a prefeito e vereador estarem em campanha, a esmagadora maioria dos deputados federais já não é encontrada na Câmara. Às 4 horas da tarde de ontem, eram apenas 2 deputados no plenário, um discursando e outro na presidência da sessão. Levantamento do Diário do Poder, da coluna Diário do Poder, verificou que há apenas 29 deputados federais, cerca de 5% do total de parlamentares, candidatos a algum cargo eletivo nas eleições municipais. Mesmo assim, o ritmo de trabalho na casa segue a passos de cágado, segue a passos lento. Falando a verdade. A presidente Dilma Rousseff já se dirige em tom de despedida a funcionários do Palácio da Alvorada e assessores que ainda restam, incluindo seguranças, pessoal de serviço médico e criadagem. Ela não recebe visitas na maior parte do tempo e acaba puxando conversa com esses servidores, aos quais tem admitido que a sua situação está definida. Até Dilma tem certeza de que o Senado a julgará culpada. Apesar do dramático isolamento de Dilma, não se percebe lamento nos relatos dos funcionários que transitam no Palácio da Alvorada. Dilma tem ido a eventos para seguir o script do documentário sobre o golpe ricamente produzido com dinheiro de origem ainda ignorada. Vão chegar no final, vão chegar à conclusão de que quem está pagando isso sou eu, a senhora, Dona Maria, o senhor, seu José, seu filho, seu sobrinho, seu neto.
É uma loucura isso. Eu não sei quando é que vai parar essa hemorragia financeira das artérias do povo brasileiro. Falando a verdade. 12 horas e 45 minutos é a hora certa em Rondônia. É hora de intervalo comercial. Nós voltamos já. A gente volta já. Falando a verdade. Falando a verdade. Oferecimento Ótica Cabeça Branca. Há 57 anos, a garantia de um nome que você pode confiar. Grupo Desmonza Tintas, fazendo as cores dos seus sonhos. Há mais de 20 anos com você. Tóquio Marine Seguradora, um portfólio completo de seguros para proteger você e suas conquistas. Dê um toque para seu corretor. Casa Fácil Tecron, telhas e blocos de concretos. Fone 3222-8193. Casa Fácil Tecron, cubra sua casa de beleza e tecnologia. Assembleia Legislativa de Rondônia e Vestibular Faro. Inscrições em www.faro.edu.br. Você pode mudar o seu futuro e dar um novo curso para a sua vida. Faça pós-graduação na Faro. Escolha o seu curso nas áreas de Direito, Educação, Engenharias, Negócios e Saúde e conquiste seus objetivos com o apoio de especialistas, mestres e doutores. Inscrições abertas pelo faro.edu.br 3229-0198. Prepare-se para ir mais longe. Venha se superar na Faro. Seus olhos, seu olhar no meu, janelas da alma, luz pra toda a vida. Ver a vida com bons olhos é a escolha certa pra você. A melhor escolha pros seus olhos. Ótica Cabeça Branca. Na José de Alencar, em frente ao Palácio do Governo, e Pinheiro Machado, com Campos Sales. Há 57 anos, o nome garante. Cardio Center, uma clínica especializada em cardiologia e pronta para realizar todos os exames necessários que garantem um diagnóstico perfeito. A Cardio Center possui o maior quadro de cardiologistas do estado, equipamentos de alta tecnologia e um ambiente amplo e moderno, onde você e sua família estarão em boas mãos. Faça seu check-up, exames de rotina ou exames mais complexos com quem é especialista no assunto. Cardio Center, Rua Quintino Bocaiúva, entre Brasília e Getúlio Vargas. Fone 3223-0088. Cardio Center, cuidando com o coração. As cores estão por todo lugar, assim como a Desmonza Tintas e Abrasivos. Seja na Zona Sul, Leste ou Centro de Porto Velho, você encontra uma Desmonza perto de você, com atendimento especializado e entrega rápida. Tudo para fazer as cores dos seus sonhos realidade. A Desmonza tem as melhores ferramentas e produtos de alta qualidade para você soltar a criatividade. Seja para pintar uma parede, sua casa ou seu carro, conte conosco. Desmonza, fazendo as cores dos seus sonhos. A indústria de Rondônia está cada vez mais forte e competitiva. Através do SENSE, SENAI e IEL, o Sistema Fiero promove o desenvolvimento, fomenta a inovação e a sustentabilidade, gera riqueza e faz o Estado crescer. A indústria é a força que o Brasil precisa para voltar a crescer. E a indústria de Rondônia está fazendo a sua parte. Sistema Fiero. Federação das Indústrias de Rondônia. O melhor do sertanejo na sua manhã. Meu Brasil! Todo dia às 7 da manhã. Falando a verdade. Estamos de volta. Falando a verdade. 12 horas e 48 minutos. 12 horas e 48 minutos é a hora certa em Rondônia. E agora eu quero falar sobre a Ótica Cabeça Branca. Quando o meu oftalmologista prescreveu os meus óculos, eu pensei imediatamente na Ótica Cabeça Branca, porque eu conheço o trabalho deles e eu sou cliente há muito tempo. Eu uso as lentes Varilux, que são as primeiras multifocais do mundo e são as lentes que têm uma qualidade inquestionável. Para você que está precisando fazer seus óculos, eu recomendo as lentes Varilux e aconselho a Ótica Cabeça Branca.
Afinal, são 57 anos de trabalho com qualidade. Ótica Cabeça Branca. Essa eu garanto. Falando a verdade. Agora 12 horas 49 minutos com 30 segundos é a hora certa em Rondônia. Temer não fará campanha nas eleições municipais. Essa foi uma decisão esperta, porque a sua popularidade é negativa em 22 das 22 cidades pesquisadas pelo Ibope. O Ibope fez uma pesquisa agora, ontem, anteontem, em 22 cidades, e nas 22 a situação de popularidade do presidente Temer não é muito boa. Então ele vai ficar de fora. E acho que também não tem que se meter mesmo não, sabia? Independente de estar com popularidade baixa ou alta, cada um na sua campanha, cada um na campanha que lhe diz respeito, né? Durante ato com apoiadores em Brasília, a presidente Dilma, afastada, afirmou que vai ao Senado na próxima segunda-feira para que um golpe nunca mais aconteça no Brasil. Na véspera do início do seu julgamento, a presidente afastada Dilma Rousseff disse que irá se defender no Senado na segunda-feira para que um golpe nunca mais aconteça no país. No ato público que pode ser o último antes do impeachment, Dilma Rousseff lembrou o suicídio do presidente Getúlio Vargas, que tirou a própria vida sob pressão para renunciar, e também o exílio de João Goulart no Uruguai, para dizer que não desistirá da luta. O que eu vou fazer lá no Senado? Ora, eu vou defender a democracia, eu vou defender os interesses legítimos do povo e, sobretudo, construir os instrumentos para permitir que um golpe nunca mais aconteça no nosso país. Agora, interessante que ela não fala do caso do Collor, que se foi um golpe, foi o PT que deu o golpe. Se alguém deu o golpe naquela ocasião, foi o PT, porque o PT é que estava no primeiro carro do trem que avançou sobre o Planalto, expulsando de lá Fernando Collor de Mello. Falando a verdade. Ninguém fala se foi golpe, se não foi golpe, se é isso, se é... No Collor ninguém toca, porque quando tocar, o PT vai entrar numa tremenda contradição. Falando a verdade. 12 horas e 52 minutos. 12 horas e 52 minutos é a hora certa em Rondônia. Após acordo com o sindicato, a Mercedes-Benz abriu o programa de demissões, no qual oferece R$100 mil, anote aí, R$100 mil a quem se voluntariar. São esperadas 1.400 adesões. O funcionário funcionário da Mercedes-Benz que aceitar esse programa de demissão voluntária vai sair com uma bufunfa de R$100 mil. R$100 mil. Dilma Rousseff começa a ser julgada hoje por crime de responsabilidade. Ela perderá o mandato se pelo menos 54 dos 81 senadores a considerarem culpada por editar decretos de suplementação orçamentária sem aval do Congresso. Ninguém está dizendo que a dona Dilma é desonesta, ninguém está dizendo que ela roubou, está dizendo que ela está sendo caçada porque ela praticou este ato de editar decreto de suplementação orçamentária sem o aval do Congresso. E isso está previsto em lei como causa de impeachment. Ontem, na véspera do início do julgamento, outro tema monopolizou o Senado: reajustes para o funcionalismo. Tasso Gereissati, do PSDB, e Ronaldo Caiado, do Democratas, ameaçaram com a saída dos partidos da base governista caso Michel Temer não defina posição. O clima passou após Renan Calheiros anunciar que o projeto que eleva salários do STF será votado no dia 8 de setembro. O governo e o seu partido, que é o PMDB, precisam assumir sua posição. Se é governo ou se quer fazer graça para alguns, disse Tasso Gereissati.
Estou fora se continuar assim. Não vou compactuar com uma farsa dessas. Ou o governo tem coragem de assumir e dizer o que quer, ou eu estou fora. Quem disse isso foi o senador Caiado. Falando a verdade. Agora 12 horas e 55 minutos, é a hora certa em Rondônia. Chama aí o Macaco Simão. Presidente! Vice! Buenos dias, Boechat! José Simão! José da Simão, macacada! Você não é médio, você é bom! É o slogan do PG. Nós vamos cantar essa música até infernizar o eleitorado para votar na gente, presidente. Excelência, deixa eu ver aqui, que temos piada pronta? Sim, Boechat, claro que temos piada pronta. Direto de Jaú, no interior de São Paulo, está aqui. Promotoria. Opa. Todo preso. mundo para baixo da cama. Deixe preso. Promotoria pede indeferimento da candidatura de Ivan Cassaro. Então a piada pronta é essa. A promotoria pede o indeferimento da candidatura de Ivan Cassaro. Ele é xing-ling? Pode ser. Ivan Cassaro. Não, Cassaro não, é com 2 S. Ah, bom. Cadê o Ivan? Cassaro. Cassaro. Agora, excelência, e o Ibope da eleição? Sim, nas capitais. Vamos analisar. Análise, peraí, por favor. Análise eleitoral. Cadê a musiquinha da eleição aí? É breaking? Não, da eleição. Papai não tem, então. Olha aí. Análise! PGN analisa pesquisas eleitorais. Fala, presidente. Vamos aí. Ibope. Primeiro lugar em Curitiba. Opa. Greca. Opa. O Greca, Boechat, ele tem 300 quilos e vive rindo. Ah, é? Eu achei que Greca era mulher. Não, Rafael Greca. Ah, Greca. Não, é um político antigo. Ele tem 300 quilos e vive rindo. Parece o Rei Momo. Curitiba não tem carnaval, mas tem o Rei Momo. Tá vendo? Vote na Greca, porque eu achei que era mulher por disso, achei bonito o nome. Vote na Greca. Rafael Greca. Tá certo, então vai. Minas. João Leite, primeiro lugar, João Leite. Mas é evidente, mineiro não vive sem leite. Diz que o mineiro... Vai fazer o queijo como, né? Não, diz que o mineiro foi conhecer o mar e quando viu o mar ficou atônito e disse: imagine se tudo isso fosse leite. Então, em primeiro lugar, só poderia dar o leite. É, claro. Rio. Pastor Crivella. Opa! O cara mora no Rio. E é branco como coalhada. Ele parece um defunto amanhecido. Devia ser prefeito do IML. E outra coisa, né, Boechat? O Rio é a capital da gandaia, graças a Deus. E como pode ter por prefeito um pastor? Sei lá. Ou por isso mesmo? Pra purificar aquela Sodoma. São Paulo. Celso, primeiro lugar, primeirão. Celso Russomano, o boneco de cera. O moreno. Tá na hora dessa gente bronzeada. Ele, como eu disse ontem, ele parece o filho do Temer. Você já imaginou você entrar num ambiente com pouca luz, aí dá de cara com Serra, Temer, Russomano e Crivella? O que você faz? Primeiro você sai correndo. Esconde o pescoço. Não. Excelência, abemos placa?
Sim, Boixá. Um gole d'água. Pausa para engolir saliva. Pausa para engolir. Eu acho que é no Rio, deve ser no Rio mesmo. Olha aí, pastor Crivella. Motel Shalimar. Suítes a partir de R$59. Só durante a crise. Aproveite. Excelência, hasta amanhã. Hasta amanhã, Boixá. 13 horas é a hora certa em Rondônia. Encerramos aqui o nosso Falando a Verdade desta quinta-feira com a promessa de que amanhã, sexta-feira, ao meio-dia, nós estaremos de volta. Eu e vocês. Até lá, um abraço. Tchau. Termina aqui Falando a Verdade. A notícia comentada com Eudes Lustosa. Falando a Verdade. 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 Falando a Verdade.